e estarei apresentando para vocês esse vídeo sobre o interacionismo sócio-histórico de Vygotsky como o cumprimento de uma atividade avaliativa da disciplina de Psicologia da Educação, lecionada pelo professor Dr. Leonardo Finelli. Vejamos algumas características de Vygotsky e de seu modelo teórico. Lev Semyonovich Vygotsky nasceu na Rússia em 1896 e morreu de tuberculose em 1934, com apenas 37 anos de idade. Em sua curta vida, foi professor e pesquisador, um dos expoentes da psicologia soviética, e escreveu uma ampla e importante obra, onde, de acordo com Davis, 1991, encontra-se uma visão de desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é constituído paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência, social. Vygotsky, 1984, afirma que o homem se constitui no processo de contínua interação entre as condições sociais e a base biológica do comportamento humano. João Olimpo Reis et al. Afirma que o jeito de uma pessoa ser, a subjetividade, é construído nas relações sociais. É relacionando com outro que o homem se faz homem. Então, as principais características desse modelo o homem é um ser ativo, cujo pensamento é constituído progressivamente à medida que se relaciona com as outras pessoas no ambiente histórico-social em que está inserido. Ou seja, acredita que o homem, como sujeito ativo, ele faz com que o processo de construção de conhecimento aconteça através da interação com outras pessoas. Porém, afirma que essa relação não é direta. Ela acontece de uma forma mediada, ou seja, tem intervenção de outras pessoas nesse processo. O desenvolvimento cognitivo das crianças é favorecido também pelas interações sociais. Enfatiza o papel da linguagem e da aprendizagem no processo de desenvolvimento. E esse modelo ainda afirma que a apreensão do conhecimento passa por processos. Estes são mediação, internalização, zona de desenvolvimento proximal e depois acontece a formação dos conceitos. Quanto ao funcionamento humano proposto por esse modelo, vê-se o homem como um ser em permanente processo de construção, ou seja, o homem é um ser inacabado. Define a visão do homem como sujeito ativo, social e historicamente constituído, sendo que, ao mesmo tempo em que ele vai construindo a realidade social, vai também se construindo como indivíduo. O homem não pode ser reduzido às consequências da atuação de estimulações do meio, das condições sociais, nem tampouco se desenvolve a partir de potencialidades internas derivadas de uma constituição genética. Até aqui, vimos as principais características desse modelo, vimos o funcionamento humano proposto por ele. E agora vamos ver quanto ao desenvolvimento humano nesse modelo. Como é que isso acontece? Como se dá? Então, o desenvolvimento humano nesse modelo acontece através da interação do homem com o meio. E essa formação, esse desenvolvimento acontece através dos processos de mediação, internalização e zona de desenvolvimento proximal, de formação dos conceitos. Diversos autores relatam sobre esses processos. Dentre eles, temos Marta Cole de Oliveira e Lúcia Moisés. Segundo Lúcia Moisés, 2007, para acontecer uma real construção do conhecimento, é necessário que o indivíduo passe por esses processos. De acordo com Marta Cole de Oliveira, 2008, o conceito de mediação é de suma importância para a compreensão das concepções vigotskianas sobre o funcionamento psicológico. A mediação é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação,
passamos a ter uma relação mediada por esse elemento. Por exemplo, quando uma criança toca com a mão em uma tomada, toma um choque e, ao sentir dor, retira a mão, está estabelecida uma relação direta entre a tomada e a retirada da mão. Se em outra ocasião a criança retirar a mão apenas ao aproximar da tomada e lembrar da dor que sentiu, a relação entre a tomada e a retirada da mão estará mediada pela lembrança da experiência tida anteriormente. Ou em outra ocasião, nesse mesmo caso, quando alguém dizer que pode tomar choque em determinado objeto e a criança retirar a mão, a relação estará mediada pela intervenção entre outra pessoa e a criança, ou seja, aconteceu uma mediação para que o conhecimento fosse internalizado, a retirada da mão por causa da dor. Agora vejamos a internalização. Ela é a passagem de uma situação inicialmente externa, em que um movimento que a princípio fora dirigido para um objeto transforma-se em um movimento dirigido para outro ser humano. Por exemplo, quando uma criança que ainda não fala estende a mão para algo, como um doce ou um brinquedo, as outras pessoas interpretam como um gesto de apontar, no qual a criança está querendo o objeto que apontou. Porém, foram as pessoas, adultos, jovens, adolescentes, que viram aquele fato e o identificaram como um gesto de apontar. A compreensão desse gesto só será feita pelo próprio bebê com o passar do tempo, e isso terá sido através da interação social. De acordo com Marta Cole de Oliveira e Lúcia Moisés, a zona de desenvolvimento proximal, também chamada de zona de desenvolvimento próximo, está intimamente ligada ao processo de internalização. É o processo intermediário do desenvolvimento dos conceitos. Ou seja, quando o aluno consegue realizar uma atividade sozinho, ele tem um nível de desenvolvimento real. Mas quando ele não consegue realizar as atividades sozinho e precisa da ajuda, seja do professor ou seja de algum colega, ele possui um nível de desenvolvimento potencial. E isso é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Está intermediária entre um conhecimento que já foi alcançado, que já foi consolidado, e um que está em potencial para ser consolidado. Segundo Marta Cole de Oliveira, a zona de desenvolvimento proximal refere-se assim ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. Assim, podemos dizer que para que haja um real entendimento sobre determinado assunto, por exemplo, quais são as funções das organelas dentro de uma célula, faz-se necessário a troca de conhecimento entre os indivíduos envolvidos no processo, onde os mais experientes, através da interação social, contribuem para a construção dos conceitos por aqueles menos experientes. Então, como nós estamos fazendo um curso de licenciatura, seremos professores no futuro. Então, como esse modelo socio-interacionista pode ser aplicado em sala de aula para processos educacionais? Pode ser aplicado à interação entre os seres no ambiente em questão, realizando atividades em dupla, trio, grupo, ou realizando roda de conversa, onde todos compartilham o que sabem. Pode ser aplicado através dos processos de desenvolvimento humano descrito por Vygotsky, principalmente os conhecimentos sobre zona de desenvolvimento proximal, ou seja, através de atividades diagnósticas, análises dos conhecimentos já aprendidos pelos alunos, nós podemos intervir nas defasagens que o aluno apresenta, criar possibilidades para que o aluno alcance as habilidades esperadas. Enfim, o educador precisa utilizar o conhecimento prévio que ele já tem
e também o conhecimento prévio que o aluno já tem, e assim direcionar o ensino em sala de aula, para que as capacidades e habilidades sejam alcançadas.